Boa noite, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Vitória, seja bem-vindo. Que bom, Júlio. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Oi, Olímpio, que bom que você tá aqui. Hiroko. Hoje nós vamos falar sobre competências do futuro para fazer dinheiro, né? O que a gente tem que se mobilizar? O que a gente tem que desenvolver de novas habilidades ou resgatar habilidades para poder movimentar o dinheiro na nossa vida, tá? Disso que nós vamos estar falando. Quem não fez a sua contribuição, pega o aviãozinho aqui, avisa 3 amigos. Oi, Simone. Oi, doutora Débora. Que bom que deu para vir hoje. Oi, Cláudia. E manda para 3 amigos aí pra gente, porque a gente vai falar muito de contribuição. É uma ferramenta poderosa que poucas pessoas utilizam a seu favor, tá? A gente vai falar muito disso. Então, enquanto a galera tá entrando, pega o aviãozinho aí, avisa 1, 2, 3 amigos que nós estamos começando. Conteúdo top. Preparei uma aula bem legal, bem aplicada, tá, gente? Oi, Rita. Que bom que você tá aqui, Rita. Como é que a gente pode... Na verdade, gente, competências do futuro é uma coisa que está sendo divulgada há muito tempo, tá? Mas ele ganhou visibilidade com o Covid. Por quê? Porque o Covid veio e acelerou essas competências do futuro para fazer dinheiro. E o que tem de gente se virando nos 30 é fantástico, tá? Oi, Michele! Então, nós vamos estar falando muito, para quem não me conhece, eu sou a professora Sumiê, sou engenheira química. Foi a engenharia que me trouxe aonde eu estou hoje. E dentro do doutorado, quando eu fui entender cérebro e inteligência artificial, em 98 isso, né? E que coisa fantástica, em 98 isso aconteceu, em 2020 que eu estou encarando a inteligência artificial. Eu estou tendo um contato muito forte com a inteligência artificial, porque lá em 98 eu realmente não quis seguir a área da inteligência artificial. Eu acabei optando em massificar a neurociência, de tão encantada que eu fiquei com a compreensão do funcionamento do cérebro, tá? Então, nada é em vão, tá? Quando você tá no seu caminho, em algum momento as coisas vão se juntar. Então, agora a neurociência e a inteligência artificial está caminhando juntas hoje nessa live. A gente vai falar muito disso, inteligência artificial e neurociência, tá ok? E as neuroses que isso gera também, tá? E uma das coisas muito importantes que eu venho massificando muito, quem tá no grupo do Telegram, quem tá no grupo do Zap, sabe que eu motivo muito, eu bato bastante nessa tecla da contribuição. Muita gente me pede ajuda assim, professora, posso divulgar meu produto no seu grupo? Durante o Covid, eu liberei para divulgar, né? Mas isso faz com que as pessoas saiam do grupo. Por quê? Porque perde foco. E eu sempre digo para as pessoas, olha, sabe uma forma que você tem de interagir comigo? Me posta lá no seu stories, me marca que eu posto você no meu stories. E se o cliente vê teu perfil, tiver interesse de saber quem é essa pessoa que está divulgando a professora Sumie, assim a gente gera engajamento, tá? Então, é muito importante aprender a trabalhar com a contribuição e nós vamos falar o pulo do gato, porque poucas pessoas conhecem a força da contribuição, tá joia? Bom, sejam bem-vindos. Que bom, Nilton Marinho conseguiu chegar hoje. Então, pra gente falar das competências do futuro, tá? Primeiro a gente tem que saber qual é a direção. Eu vejo muita gente fazendo muitos cursos, empilhamento de diploma, tá ok? Mas quando a gente pergunta assim, mas por que você está fazendo esse curso? Com que meta? Com que objetivo? A pessoa tá ali
não sabe por quê. Porque eu tenho que fazer mais cursos. Não, não pode ser fazer por fazer. Fazer por fazer não serve muita coisa, tá? Você joga dinheiro fora, você rasga dinheiro. E depois você não consegue montar um quebra-cabeça com todo aquele conhecimento. Então, saber a direção é primordial. É disso que nós vamos estar falando hoje, ok? Correr velozmente na direção errada não serve para nada. Então, é mais ou menos isso que acaba acontecendo por conta da deficiência em algumas competências que a gente já deveria ter, né? Não é nem tão do futuro, mas não houve uma necessidade que a entrada da inteligência artificial na nossa vida está nos obrigando a fazer. Então, o maior vilão para desenvolver novas competências não é o Covid, tá, gente? Não é essa explosão online de estar indo para o online. E sim, a inteligência artificial, a entrada da inteligência artificial na nossa vida, ela tá de uma forma muito forte e é isso que tá forçando a gente a buscar novas competências para que a gente continue fazendo dinheiro. E aqui tá a prova, né? Eu sou a prova viva disso, porque eu resisti por muitos anos ir para o online e aí chegou o Covid que não me deixou escolhas. E eu tô adorando ficar no online. Eu estou adorando fazer esse movimento. Por quê? Porque eu descobri que aqui eu consigo ampliar, que é minha missão de vida é massificar neurociência. E dentro do online, isso ficou muito fácil. Mas quando a gente tá fora, né? A gente vai ficando na resistência, foco no problema, na dificuldade, no novo, né? O novo assusta. Mas eu conheci muitos professores, né, que no Covid quebrou essa barreira, quebrou essa mimiseira mental de achar que é difícil, eu tenho vergonha de gravar vídeo e tá dando um show nas aulas com vídeo, nas aulas online. Então, tudo que é ruim é bom, né? Sempre tem seu lado bom. Então, vamos lá. Então, hoje nós vamos traçar um mapa para a gente criar um caminho assertivo, para a gente chegar no pódio de uma forma mais assertiva. Outro erro que eu vejo muito, gente, no online, sabe o que é? Eu vejo muita gente postando, gravando vídeo, fazendo stories, live, um baita do engajamento, e aí eu entro em contato com a pessoa e pergunto assim, qual é o produto que você vai lançar? Você está fazendo esse movimento com que objetivo? O que você está fazendo no online? Você está agregando valores de que forma, tá? É muito importante, gente, para quem está alavancando carreira no online, é saber que valor que você está agregando para as pessoas. Não pode ser fazer por fazer. Tem que ter uma meta, tem que ter um direcionamento. Você tem que ter um posicionamento dentro do online, tá ok? Senão, você se perde dentro do online. É muito fácil se perder no online. Sabe aonde que a gente mais se perde dentro do online? Ego. Fica atrás de curtida, fica atrás de palminhas, joinha. E isso, gente, não é carreira, tá? Isso é um jogo muito perigoso, é o jogo do ego, tá? E aí você consome uma grana que depois não tem retorno para você, tá? Então, quais são as competências que nós vamos falar hoje? Eu só escolhi 4, só dá tempo pra gente falar de 4 competências. Eu escolhi as principais, que tem urgência, é emergencial, você tá desenvolvendo, tá ok? Oi, Sonália, que bom que você veio, seja bem-vinda. Eliane. Então, essas competências do futuro, nosso objetivo é estar massificando mais ela nesse período, aproveitando, porque tá todo mundo em chamas, em busca de uma solução para resolver a sua pendência financeira, do fazer dinheiro, já que o normal, ele foi o comum, o que estava acostumado, ele está de certa forma restrita, ok? Então, comece a pegar caneta, papel, muito importante, live, assistir com uma caneta, com um papel, anotar alguns gatilhos. Se essa live você conseguir, tá ok? Tirar 3 coisas importantes, lembrar dessas 3 coisas importantes e aplicar, ó, você tá top, tá? Tá no movimento, muito focado na solução, e tem foco. Então, não pode sentar na frente de uma live, gente, e simplesmente ficar ali, vou ver o que é. Você vai perder seu tempo, porque os neurônios não estão em alerta. Então, vamos acordar os neurônios, pega papel e caneta, ok?
pra gente, anotando aquela frase que fez sentido. Eu falei, caraca, isso fez sentido. Anota. Por quê? Porque é muita informação e aí você vai dormir, não organiza, tá ok? Tudo precisa ter organização para o cérebro saber o que é para armazenar e o que não é para armazenar. O cérebro ele não tem essa habilidade de sair armazenando tudo não, tá, gente? A gente só consegue armazenar tudo durante o dia todo, à noite, 8, 10% no máximo. A 95% das informações são descartadas durante o sono. Então, portanto, tem coisas que você precisa criar um gatilho mental. O que é um gatilho mental? É um lembrete. São algumas falas, frases que você vai deixar anotado para poder lembrar. Antes de dormir, você vai lá e pega um resumo, tá? Dessas 3 coisas que marcaram nessa live, tá ok? Leonardo, seja bem-vindo. Fabiola. Então, pega papel, caneta para a gente criar gatilhos e a gente já vai começar. Então, o que eu quero começar dizendo, tá ok? Por onde que eu quero começar? Eliane, ego sempre atrapalha, tá, gente? Por quê? Porque o ego deixa a gente no ponto cego do nosso comportamento. E quem consegue enxergar é apenas o outro. Nós temos dificuldade de enxergar. Por isso que eu digo, um bom amigo, um amigo sincero, que você tem confiança, perguntar para ele o que ele percebe de ponto negativo é uma grande sacada, tá ok? Pra gente administrar nosso ego. O ego tem sua função, mas se você não souber administrar, ele... Oi, Carolina, que bom! Tudo jóia, Carolina? E nesse movimento, eu quero começar falando do quê? Gente, só conhecimento não gera mudanças, tá? Então, eu vejo muita gente assim dando um super valor pro currículo. Currículo não quer dizer nada. A gente só conhece o poder de uma pessoa quando ela abre a sua boca pra gente ver o que sai dessa boca e de que forma essas informações saem da boca de uma pessoa. É assim que a gente conhece as competências de uma pessoa, tá ok? A fala é muito importante. Agora, o que muda é ação. Agora, tendo conhecimento mais ação, juntando, bum, uma explosão de movimentos, tá? Então, só conhecimento não acontece, porque ele ainda está no plano da ideia. O duro é tirar a ideia para ação. Tá? Então, nós vamos falar muito de uma competência muito importante para poder transformar seu conhecimento em dinheiro. Eu vejo muita gente com currículo, muita gente com informação, com muitas formações e não para de fazer formação. Dentro do coach, quando chega cliente com muitos currículos, eu falo assim, você está proibida por 2 anos não fazer nenhum curso. Porque você precisa colocar em prática, colocar em ação, reverter o investimento daqueles cursos para retornar, para você dar continuidade. Senão você fica num processo de infoxicação. Aquele monte de informação que você não sabe como utilizar, tá joia? E nesse movimento, né, uma das coisas muito importantes é aprender a contribuir, tá ok? Aprenda a contribuir. Quem não sabe contribuir, não consegue desenvolver as competências do futuro, tá? Isso tá fazendo sentido para vocês? Que o conhecimento não gera o conhecimento em si não dá para fazer dinheiro? Por quê? Porque eu conheço muita gente com muitos cursos que não consegue alavancar a carreira, não consegue fazer, porque não consegue ligar sua fábrica de dinheiro. E por que isso acontece? Porque tá fora do propósito de vida, tá, gente? Então, antes de fazer curso, saiba por que você tá querendo fazer aquele curso. E currículo top, lógico que é bom, mas sangue nos olhos é melhor ainda. Brilho nos olhos, para mim, é muito mais importante do que currículo. Então, por quê? Porque se você conhece, né, uma pessoa e você começa a conversar e você percebe que a pessoa tem brilho nos olhos, essa fisiologia não dá para imitar, não dá para fingir, não dá para falar assim, vou enrolar a professora sumir aqui. Essa possibilidade não existe. Quando tem brilho nos olhos, essa pessoa é muito fácil direcionar ela depois para um conhecimento. Falar, olha, faça esse curso, faça essa formação, porque você já tem você já tem umas informações e você já tem um direcionamento. Se você ganhar profundidade aqui,
você alavanca a tua carreira. Então, brilho nos olhos é muito importante a gente desenvolver. E como? Só encontrando o nosso propósito de vida, tá ok? Seja bem-vinda, Renata. E nesse movimento, o que a gente precisa fazer? O que fez toda essa competência do futuro, que já vem sendo dita há um bom tempo, não é novo, tá, gente? As competências do futuro não é coisa nova, mas ela aflorou muito agora no Covid, porque tá todo mundo tendo que se reinventar para fazer dinheiro nesse movimento. Mas o vilão maior das mudanças das nossas competências do futuro é a inteligência artificial, tá? Ela é a causadora, ela é o que está movimentando, obrigando todos nós a desenvolvermos novas competências para o futuro. Na verdade, elas não são tão novas, a gente sabe que elas são muito importantes, mas a gente deixava ela meio de cantinho. Essa que é a grande verdade, tá joia? Oi, doutora Michele, seja bem-vinda. Ariadna. Dentro desse movimento, então, o nosso vilão ou o nosso grande mestre é a inteligência artificial. Então, se você hoje está numa profissão, num movimento que existe possibilidade de ser robotizado, cuidado. Corre risco de perder o seu emprego, corre risco de você parar de monetizar nessa área. Então, se pergunte aí, cada um faça uma pergunta aí. O que eu faço hoje? Existe possibilidade de um robô entrar no lugar? Existe a possibilidade da inteligência artificial ocupar o meu lugar? É a partir desse pensamento, é a partir dessa pergunta que você vai checando as suas competências. Por exemplo, né? Vou dar um exemplo aqui. Bancário. Tem algum bancário aqui? Dá um oi aqui se tiver algum bancário. Os bancários, eles estão tendo que mudar muito de posicionamento, tá? E se eles não acordarem nesse processo, vai estar fora do mercado. Ou então vai estar, se é concursado, ele vai estar num perrengue muito grande interno. Por quê? Porque os aplicativos para a área bancária, os clientes estão usando cada vez mais o aplicativo, porque ninguém mais tem tempo para ficar em fila de banco. E quanto mais aplicativo nós utilizarmos, menor a quantidade de mão de obra para fazer o que o robô faz, o que um programa faz, o que um aplicativo faz. Então, os funcionários do banco, eles estão tendo que desenvolver a habilidade de se relacionar com as pessoas. Por quê? O que vai sobrar para eles é captação de clientes, retenção de clientes, encantar cliente, persuadir cliente, perceba, relacionar. E olha que interessante, hein? Perceba como é muito interessante. Nós estamos no Covid, passando por um processo de isolamento para aprender exatamente essas competências sobre relacionamento. Por quê? Porque todo relacionamento, gente, um bom relacionamento, se você é uma pessoa que sabe se relacionar com outras pessoas, sabe o que significa? Que você tem um bom relacionamento dentro do seu sistema familiar. É só nesse lugar que a gente consegue desenvolver essa habilidade, essa competência de se relacionar. É dentro do sistema familiar. Então, para pensar aí. Como é que tá a sua relação com papai e mamãe? Isso já dá um indicativo. Como é que tá esse movimento do Covid? Como é que tá esse momento muito família, passando quase o dia todo, principalmente quem tá home office, né? Tendo essa necessidade de esse contato o tempo todo com filhos dentro de casa, trabalhando, tendo que gerar resultado. Como é que você está administrando tudo isso? Esse é o teste que todos nós estamos passando dentro desse processo do Covid, forçando a gente a acelerar essas competências do futuro que está sendo causada pela inteligência artificial e não pelo Covid, tá ok? O Covid só está acelerando o nosso processo. Então, daqui para frente, relacionamento com o cliente é a condição sine qua non para a gente continuar no nosso mercado, abrir a nossa fábrica de fazer dinheiro. Ela passa necessariamente, obrigatoriamente, na nossa habilidade de se relacionar com as pessoas. Mas essa ainda não é bem as competências não, ok? Já eu vou falar quais são as competências que o mercado está buscando. A gente não tem como adivinhar quais são as novas profissões do futuro, tá ok? Ninguém fala.
Porque não tem como a gente adivinhar, não temos bolas de cristal para poder dizer, olha, as profissões do futuro vão ser essas, essas e essas. Não tem. Mas nós temos uma possibilidade muito grande de dizer qual é o perfil do profissional no futuro. Isso dá pra gente desenhar. Oi, Simone, seja bem-vinda. Cada dia 1%. É isso aí, Simone. Crescendo. Gente, e fique tranquilos, é devagar, é um processo. A hora que você ouvir essa live, não é para você ficar em pânico, tá? É para você começar a riscar o seu mapa, traçar o seu mapa, se posicionar e colocar lá na lista o que você precisa fazer para continuar com a sua fábrica de dinheiro, para ativar a sua fábrica de dinheiro e de repente você descobrir outras fábricas de dinheiro, tá joia? Então, a gente vai falar o quê? Do comportamento. Profissão não dá, mas comportamento sim. E tendo o comportamento bem desenvolvido, gente, conhecimento, a profissão é o de menos. É muito fácil da gente... Oi, Marisa, tudo jóia, Marisa? Então, aqui vai. Nós vamos começar, ok? Júnior, presidente Venceslau, professor Nilton Gazete, seja bem-vindo. Sim, quero agradecer a todos os professores da ETEC que ajudaram na divulgação. A ETEC é uma escola técnica fantástica lá de Presidente Venceslau, cidade dos meus pais, e que fizeram um grande movimento para massificar para o maior número de alunos para estarem assistindo essa live. Por quê? Porque essas atualizações, gente, é o que ajuda a gente a ir buscando um norte, tá? Então, nós vamos começar aqui falando a primeira competência do futuro, muito importante, e eu vou contar a minha história, porque como que a gente sabe que aquele profissional, ele tá aqui fazendo uma live, se ele não pegou somente um livro da sua prateleira e deu uma decorada e preparou uma aula? Como é que você sabe? Primeira dica, brilho nos olhos. Checar se essa pessoa está no propósito de vida. E isso é fácil de você checando. À medida que você vai interagindo com essa pessoa, você sabe que ela está no lastro, que ela faz o movimento dentro de um propósito de vida. E não uma decoreba distribuindo verdades, né? Você cata um livro, decora e prepara uma aula e vira um papagaio falando, tá? Então, a primeira... Eu usei muito, tá? E eu comecei através dessa primeira competência, que é a capacidade, anota aí, galera, capacidade de tomar decisões. Qual é a sua capacidade de tomar uma decisão no seu dia a dia? Para e pensa, quem tem facilidade? Diz eu. Tem facilidade de tomar decisões no dia a dia? De se posicionar, sim, não, e caminhar? Ou você fica, não sei, talvez, amanhã eu faço, semana que vem eu faço, e entra na procrastinação. Então, por onde que eu comecei meu projeto? Eu tinha um grande problema com o falecimento da minha mãe, eu realmente decidi dar um basta nesse problema, e foi onde encontrei uma fábrica de dinheiro. Perceba, eu fui resolver um problema pessoal. Nesse movimento de resolver, eu tomei uma decisão. E dentro dessa decisão, eu comecei a fazer um movimento de investigar por que eu não conseguia ficar com os investimentos. E por que quanto mais eu aumentava meus investimentos, maior a encrenca no sistema familiar. Eu comecei a perceber, depois de 26 anos nesse movimento, né? Você começa a levantar a estatística, você começa a perceber. Caraca, eu vou parar de ganhar dinheiro, porque realmente meu problema não é fazer dinheiro. Porque quanto mais eu faço, maior a encrenca do sistema. E aí eu parei tudo e comecei a estudar muito, ir profundo na minha ferida e investigar. Mas para isso eu tive que tomar uma decisão. E quando você toma a decisão e se posiciona, você encontra o norte e você só precisa acelerar, você só precisa pisar no acelerador. E foi o que eu fiz, me posicionei, tomei a decisão e pisei no acelerador. E aí no período do Covid, eu comecei a perceber que isso poderia virar um produto, eu poderia ensinar as pessoas a ajudar a fazer dinheiro, a descobrir sua fábrica de dinheiro, assim como eu estava descobrindo a minha. E aí eu estruturei um e-book. Então, quem não baixou o e-book, lá na bio do Instagram tem o link. Passa lá depois, no final. Fica aqui que eu vou passar as outras dicas. Não saia. Não fique saindo, porque o cérebro, gente, ele precisa se posicionar e caminhar. Se você... Anota aí, anota. Depois que terminar a live, ir na bio do Instagram, baixar o e-book. Deixa anotado.
Depois você vai. Se você fica pulando pra lá e pra cá, teu cérebro não tem capacidade de gravar nada, de reter nada. Porque o nosso cérebro, ele leva um time. Vou pra cá, vou pra lá, até ele entrar no ritmo. Você já tá no ritmo. Fica aqui com a gente, tá bom? Nós só estamos na primeira dica ainda. Então, eu comecei estruturando um e-book sobre tomada de decisão. Entender como que esse processo acontece. E dentro da tomada de decisão, gente, você precisa de músculos, tá? Então, por isso que eu digo, currículo top não quer dizer nada. Se a pessoa não tem energia, ação, né? E essa ação, gente, quem que barra dentro da gente? Vou falar. São os padrões negativos do sistema familiar que trava as nossas ações. Então, não adianta simplesmente você dizer assim, não, hoje eu começo. Cara, dá uma zebra na hora, dá um negócio que te impede você dizer. Você fala assim, mas professora Sumier, eu me propus, estava tudo certo. Na última hora, sei lá, o filho quebrou o braço, um cliente ligou, alguma zebra dá. Por quê? Porque, na verdade, gente, a tomada de decisão interna não aconteceu. Então, uma tomada de decisão, ela tem que ter profundidade. Então, nós não estamos falando de tomada de decisão rasa. Eu não estou lendo aqui, mas depois eu vou parar e vou ler as perguntas de vocês. Pode colocar nas perguntas, gente. Vai pensando, vai já anotando e, se tiver dúvida, vai jogando que a gente vai estar respondendo, ok? Ah, que legal, hein, Simone? Hoje eu sei me posicionar. Adorei nossa conexão, tá, Simone? Porque eu também aprendi muito com você e você me ajudou muito a aprimorar o método Sumier Explica na nossa interação. Porque você tem muita bagagem, você tem muita experiência e nós vamos conversar mais sobre o meu óculos, tá? E adorei toda a dica. E, gente, amanhã eu vou publicar uma dica que a Simone me deu e tem a ver... Ó, olha bem para meus óculos, daqui a um tempo eu não vou estar mais com eles. Mas aqui carrega uma neurose, tá? Aqui carrega uma neurose sistêmica. E quando eu comecei a conversar com a Simone é fono, trabalha nessa área também. Quando ela foi falando das dicas, como que tinha que escolher o óculos, eu falei, gente, olha, na explicação, ela trouxe uma informação da minha neurose sistêmica familiar que eu fico travada. Mas voltando para tomar decisão. Tomada de decisão profunda só acontece quando eu consigo botar meus músculos para funcionar de verdade. Então, quando você toma uma decisão, algo te trava, você tem que anotar e perceber que movimento te impediu, quem foi? Mãe, pai, filho? Qual foi a história que aconteceu? E anota aquela história. Por quê? Porque é lá que se encontra a solução. No dia a dia, na correria, a gente acredita que aquilo não tem nada a ver, mas é ali que está a nossa solução, tá ok? Então, músculos. Tomada de decisão acontece a partir dos músculos, a partir de uma ação. E a ação pode ser impedida a partir de um hábito negativo, de uma história negativa que trava os seus pensamentos e o seu sentimento para levar para a ação a sua tomada de decisão. Por quê? Porque você está na lealdade familiar, num lugar negativo. A lealdade positiva é legal, mas normalmente a gente tem tendência, 90% de ficar mais preso na lealdade negativa do que positiva, tá joia? Para sair para positiva a gente tem que ter algum entendimento, tá? Então, julho do ano passado eu tomei uma decisão, acabou a palhaçada na minha vida de pagar dívida de irmãos. Então, e por que eu entrava nesse movimento? Eu já tinha feito muito esse movimento, não vou pagar. E aí a coisa apertava. Por quê? Porque eu tomava a decisão, mas eu não estudava. Eu não caçava a causa que gerava aquele movimento. E aí, quando eu tomei a decisão profunda, por isso que eu tô falando de tomada de decisão, não é tomada de decisão rasa, não, tá, gente? Daquela que diz assim, semana que vem eu vou começar um regime, tá? Ah, o regime eu começo semana que vem. Ah, semana que vem, não tô falando dessa tomada, isso não é uma tomada de decisão. Então, vocês têm que saber diferenciar, tá? Seja bem-vinda, Márcia Franco. Tem que tomar... Oi, Cristiana, tudo jóia? Olha, muita saudade das suas poesias, hein?
Então, vocês têm que entender que tomada de decisão rasa é essa que você fala que você vai fazer amanhã e não faz, que vai ir pra academia e não vai. Não tô falando dessa tomada de decisão, não se baseie nisso. Isso não é nem tomada de decisão, tá? Baixa o e-book lá que você vai entender o que é tomada de decisão, ok? Então, quando eu tomei essa decisão profunda, do tipo, acabou a palhaçada na minha vida, de ficar pagando dívida, eu fui estudar profundamente qual era a causa desse problema todo. E agora, depois de muita pesquisa, eu montei um teste piloto quando eu vi que isso era uma necessidade de muitas pessoas. E aí eu fui checar se muitas pessoas tinham essa questão do enrosco com o dinheiro. Eu comecei montando um teste piloto. Por quê? Porque toda tomada de decisão depois, uma segunda tomada de decisão de transformar isso num produto, você não pode simplesmente porque você achou maravilhoso aquilo que aconteceu contigo, vai ser maravilhoso com as outras pessoas. De repente não. Por quê? Porque tem que ter muita profundidade. Quantas pessoas estão dispostas a entrar no profundo para dar um salto quântico? Essa é a pergunta que eu sempre faço para poder alavancar um negócio. Quantas pessoas? Então, antes de gastar muito dinheiro, investir no negócio, eu fiz um teste piloto, convidei um grupo que eu tinha interesse nos perfis deles para poder ver como que eles absorveriam o conhecimento que eu estava pesquisando e que eu estava resolvendo na minha vida para poder direcionar para uma solução. E fantástico. E à medida que eu fui avançando, eu fui me animando e aí eu tô construindo todo esse produto que está recebendo o nome Método Sumie Explica como tirar dinheiro do enrosco, porque eu estou tirando esse processo todinho do meu sistema familiar. E nós estamos já em 3 famílias. A minha família, do meu irmão e de um sobrinho. Nós 3 nos juntamos e estamos trabalhando fortemente dentro da desativação do tirando o dinheiro do enrosco, porque se eu tenho meu dinheiro enroscado no sistema familiar, os outros membros familiares também têm o mesmo processo. E aí a gente foi se juntando e fazendo esse movimento, tá ok? Então foi assim que nasceu o Método Sumie Explica. A partir de qual competência? Tomada de decisão. Que tipo de tomada de decisão? Profunda. Então vamos separar. Tomada de decisão rasa. Semana que vem eu começo meu regime. Semana que vem eu começo a fazer exercício. Semana que vem, tá? Isso é tomada de decisão rasa. Esquece, joga fora, esse não serve. Entra na tomada de decisão profunda, baixa o e-book lá na bio do Instagram, tá joia? Se tiver dúvida, só mandar no direct, a gente vai se falando que eu ajudo você, tá ok? Por isso que a gente diz o seguinte, gente, o que é mais fácil de mudar? Crença ou hábito? Crença é fácil, a crença é muito fácil. E aí eu vejo muita gente fazendo um estardalhaço em cima da crença. Crença não é o problema, gente. O problema são os nossos músculos. O que impede a gente de alavancar nossa carreira, de fazer o nosso diferencial, de fazer com que a nossa fábrica de dinheiro entre em ação, são os nossos músculos, tá? A crença, quando você toma consciência, você ressignifica aquela dor, aquela percepção, você fala assim... Gente, é isso, esse é o problema. Caraca, nesse momento, você ressignificou a sua crença, tá joia? Então, a crença não é o nosso problema. O nosso problema tá no hábito. Por quê? O hábito, então, todo mundo fala muito da crença, porque virou, fala-se muito da crença, fala-se muito do mesmo, né? Então a gente tem que sair dessa fala da crença, esquece crença, esquece tomada de decisão rasa, da semana que vem você vai fazer, e entra no hábito. O que muda a nossa vida, o que transforma tudo, é o hábito, tá ok? Então, o que ferra a nossa vida é o hábito, o que dificulta as grandes mudanças na nossa vida, fazer dinheiro principalmente, são os nossos hábitos. Hábitos que vêm da nossa ancestralidade. Então, os nossos hábitos, eles não são apenas nossos. Tem toda uma ancestralidade, tá aqui minha ancestralidade, por trás, movimentando todos os seus músculos. Olha que louco, tá? Os nossos músculos, ele carrega memória da nossa ancestralidade e ele governa. Então, a gente precisa descobrir quais são as informações
informações da ancestralidade que governa aquele sistema familiar que impede dos meus hábitos mudarem para que eu possa botar aquele projeto lindo, maravilhoso, que tem tudo para dar certo, mas vive enroscando, vive travando, né? E é a hora que você pensa que você vai fazer dinheiro, algo acontece e você fica nesse vai e vem. Isso cansa uma hora, tá ok? Isso vai cansando. Isso aí, hábito muda após 6 meses de treino contínuo. Foco, foco, foco. Tomada de decisão profunda, tá ok? Ai, meu Jesus, deixa eu ver a hora aqui, que eu esqueço da hora. Ai, meu Deus, 21 horas. Então, vamos lá. Segunda competência muito importante, tá? Então, me fala aqui, qual é a sua dificuldade de tomar decisão? Em que momento você se enrosca? Por que a sua tomada de decisão? Para e pensa e escreve aqui pra gente no chat. Qual é a dificuldade para você hoje tomar uma decisão? O que te impede? Para e pensa um pouco aí. O que te impede? Ah, é falta de tempo? Não dá tempo nem de planejar? O que te impede de tomar uma decisão? Se você não tem, chuta inicialmente o que vier primeiro na sua mente. Não fica filtrando. Aqui nós não precisamos de boa menina nem bom menino dando uma resposta certa. Aqui a gente precisa de brainstorm. Porque à medida que você coloca a sua ideia onde você tem dificuldade, o outro fala assim, gente, eu não tinha pensado. Olha, esse fulano colocou isso, agora que eu me toquei. Meu também, a tomada de decisão é por causa disso. Então vamos lá, escreve aí no chat. Medo, não sei do que, dúvida. Olha que legal, medo. Olha que interessante, preguiça. Muito, olha gente, nunca tinha pensado no medo, hein? A tomada de decisão baseada no, olha, muito medo, dúvida, medo de perder. Medo do incerto. Olha que legal, gente. Oi, Alexandre, que bom que você está aqui também. Seja bem-vindo. Medo de errar, insegurança, medo de exposição. Gente, medo de exposição. Gente, a nossa cura a nossa cura profunda está na exposição. E quem me acompanha há muito tempo conhece a minha história, todo o meu lastro. Por quê? Porque eu uso a minha dor para trazer a teoria. Por quê? Porque vira concreto. Ó, neurociência, física quântica, constelação familiar não são coisas simples que você aprende da noite para o dia nem lendo em livro. Você precisa entrar profundo com essas teorias dentro de você, trazer de dentro para fora a cura com essas ferramentas e aí você encontra um caminho de ensinar neurociência fácil. É assim que eu encontrei o caminho para ensinar neurociência de forma prática, de forma concreta, onde qualquer pessoa consegue absorver e colocar no seu dia a dia. E neurociência é legal assim, depois que você vê, não dá para desver, tá? Esse é o legal. Perfeccionismo, olha aí. A dificuldade de tomar, legal, perfeccionismo, é verdade, gente. Porque você fica assim, ainda não tá pronto, ainda não tá bom, não, ainda não tá pronto. Aí você nunca lança o teu produto. Júlio, eu sempre tô falando pra você, cadê seu produto? Porque você tem muito conhecimento, você tem alta performance, mas algo, né? Você precisa criar esse produto. Ah, doutora Michele, aprendi com... isso, doutora Michele. Aí que depoimento lindo, doutora Michele, gratidão. Vulnerabilidade, gente, é o que nos torna forte para ir para o mundo e enfrentar o que a gente precisa enfrentar. Mas vamos lá para a segunda, senão não vai dar tempo. Segunda competência que a gente do futuro, que não é nem do futuro para mim, mas olha, a gente está vindo muito forte, inteligência emocional. De novo, não é essa inteligência emocional rasa. Não é, ai, como que eu curo meu julgamento? Não, não é isso. Ai, como que eu curo a minha raivinha? Para com isso. Não é raiva, não é julgamento. É além disso. É uma inteligência emocional profunda que eu tô falando. Onde que mora a nossa solução para nossa inteligência emocional? Ela está aqui, ó, no papai e na mamãe, tá ok? Então, quando eu tô falando de inteligência emocional, é você definitivamente, profundamente, se resolver na relação com papai e mamãe. Sem essa possibilidade, não tem desenvolvimento de inteligência emocional. Eu vejo tanta gente falando de inteligência emocional do mesmo e de um lugar tão vazio, tão oco, que eu penso, meu Deus,
Onde que essa pessoa entendeu inteligência emocional desta forma? Inteligência emocional, se a pessoa não estiver falando de papai, de mamãe, não está falando de inteligência emocional. Eu sinto muito, tá? Inteligência emocional, para trabalhar as nossas inteligências, no que tange nas emoções, eu preciso me conectar, me reconectar com papai e mamãe. Então, essa competência do futuro, gente, ela tá vindo com uma exigência absurda e profunda, tá? Eu vejo as pessoas falando assim, professor Sumê, mas eu já estudei tudo em inteligência emocional, o que mais eu tenho que estudar? Aí eu digo, saia do raso, vai pro profundo. Quando você for pro profundo, você jamais vai ter essa dúvida por aí. Você não vai ter essa dúvida, não tem como ter essa dúvida. Quando você entra na inteligência emocional profunda, você não tem dúvida, tá ok? Então, dentro do método Sumê Explica, eu tô destrinchando essa inteligência emocional profunda pra gente trabalhar com profundidade, não de forma rasa. Porque aí você consegue transferir pra descendência, transferir pros filhos e massificar, e começar a massificar. Você consegue ter bagagem para poder ajudar as pessoas em torno de você. E, gente, o mais legal é que quem ganha profundidade tem um depoimento muito legal comigo. E fala assim, professora Sumê, os meus amigos, meus familiares percebem a minha mudança. E aí eles me perguntam, o que está acontecendo? O que você está fazendo, que você está mudado? Porque você antes não podia falar um ai, você já virava um pimentão. E aí as pessoas estão te provocando e você está calminha. O que aconteceu, né? Se livrar de mágoa. Gente, olha, Kelly, adorei. Gente, a coisa mais importante, inteligência emocional profunda vai trabalhar em cima disso, se livrar das mágoas, tá bom? Então, fica a dica aí. Então, nós temos tomada de decisão e inteligência emocional profunda. Tomada de decisão profunda, que eu tô falando. E o terceiro item, acuidade sensorial, gente. Acuidade sensorial, tem literatura que vai falar muito de acuidade sensorial e pensamento crítico. É a mesma coisa, tá? Mas pensamento crítico, eu não gosto de ficar falando muito pensamento crítico porque é uma coisa muito abstrata. Pensamento crítico, o que é pensamento crítico? Né? Então, essa competência, na verdade, eu tô falando de acuidade sensorial. A sua capacidade de perceber, de observar, isso que gera o pensamento crítico. Se você não tiver uma capacidade, uma habilidade de perceber as coisas, tá? Em silêncio, perceber em silêncio que faz com que você desenvolva pensamentos críticos que vai afetar na tomada de decisão, com certeza, que vai afetar na sua inteligência emocional. Percebe que eles estão todos interligados, ok? Então, a acuidade sensorial é muito importante. E por quê? Porque aí te permite identificar grandes oportunidades de onde você pode agregar valor, criar riquezas naquele movimento, criar valor à vida de muitos, né? Gerar valores na vida das pessoas em torno de você. Não importa qual seja o seu negócio. Dentro desse Covid, você está tendo que ser criativo o suficiente de buscar alternativas, oportunidades. Se não tem, crie a oportunidade. E eduque a sua clientela da necessidade disso que você está oferecendo. Como que eu estou fazendo com o método Sumê Explica tirando dinheiro de enrosco? Por que esse produto é muito importante para você? É isso que você tem que fazer com os seus clientes, com a sua audiência. Quando você acredita naquilo que resolveu o teu problema, você vai educar a sua audiência e dizer assim, olha, existe solução para tirar o dinheiro do enrosco. Existe um caminho diferente. Não é só trabalhar mais para fazer dinheiro. Eu vejo muita gente dizendo assim, nossa, eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que encontrar mais uma forma de fazer dinheiro. Gente, não é fazer dinheiro, não é só isso. Você tem que aprender a lidar com o dinheiro. Você tem que aprender a se relacionar com o dinheiro. Percebe que não é só fazer dinheiro? Porque se fosse esse o movimento, eu seria a pessoa milionária já. E eu não entro nesse movimento. Quando eu tô perto de começar a ter minha independência financeira, algo acontece, aí eu volto pro zero. Então eu fico assim, fico no vai e vem, né? Nesse vai e vem. Uma hora começa a cansar. Sorte que eu não cansei
Antes de cansar, eu tomei uma decisão de curar isso, ok? Então, a cuidado sensorial, gente, é muito importante pra gente conseguir enxergar as oportunidades que estão à nossa volta. E tem muitas, tá? Mas se a gente fica com foco no problema, na mimiseira mental, reclamando, aí a sua cuidado sensorial baixa. Não tem como você perceber as grandes oportunidades e nem agregar valor à vida das pessoas em torno de você. Por quê? Porque se você fica na reclamação, é porque você está olhando para o seu próprio umbigo. Portanto, você não está conseguindo resolver as suas questões, porque você está com foco no problema, ok? E na física quântica eu sempre falo muito, gente, o problema é a coisa mais deliciosa do mundo. Quando um problema chega na tua vida, cara, bata palma, porque ali tem uma fábrica de dinheiro se apresentando na sua frente. Desde que você não entre na mimiseira mental, na infantilização, tá joia? Então, desenvolva sua cuidado sensorial. E a gente desenvolve através dos 5 sentidos, tá? Então, fica aí a dica de desenvolver. E para desenvolver a cuidado sensorial, aqui vai um macete. Volte naquela fase da infância dos porquês. Mamães, né? As mamães, quando seus filhos entrarem nessa fase dos porquês, gente, você tem que cuidar muito, você tem que dar atenção. Por quê? Porque lá você está criando redes neurais para cuidado sensorial na fase adulta. Ai, professora Sumier, minha mãe não fez isso comigo, porque eu tenho zero a cuidado sensorial. Não tem problema. Você que já é adulto, por conta própria você vai desenvolver, porque graças a Deus, a neurociência diz, a neuroplasticidade, nós temos ela ativa até morrer, tá ok? Lógico que quanto mais novo, mais fácil de aprender. Mas a neuroplasticidade está lá super disponível para você usar e abusar para aprender novas coisas. Então, comece a voltar, ou comece a reaprender, a perguntar os porquê. Mas por que você faz isso? Mas por que você faz assim? Mas por que acontece assim? E, gente, isso é um processo dentro do coach que eu uso muito, tá? Mas por que isso acontece na sua vida? Mas por que você... Aí a pessoa... as respostas são essas. Porque sempre foi assim. Porque minha mãe sempre fazia assim. Porque quando eu cheguei era assim. Então, você percebe? É uma zona de conforto. Quer dizer, efeito manada, efeito boiada, vai acompanhando, simplesmente vai engolindo, acatando, não analisa, né? Tomada de decisão, tem que passar por uma análise, tá ok? Então, senão a vida me leva e você morre assim, tá ok? Insatisfeito. Deixa eu dar uma parada aqui para ler. Quando as emoções estão gritando no nosso corpo, como acalmar e quebrar o ciclo repetitivo do cérebro reptiliano? Respiração, Carlos. Aprenda a respirar. Gente, teve uma live que nós falamos muito sobre isso. Depois, Carlos, me manda um toque lá no direct que eu vou procurar qual foi a live que nós conversamos sobre isso, tá joia? Tem uma live que nós falamos muito sobre isso, eu te passo, tá joia? Só um momentinho, pessoal. Inteligência conectada com a papai. Olha aí, Júlio. Nossa, o Júlio foi um case fantástico, né, Júlio? E assim, você me motiva muito a ir pra frente, porque quando eu vejo você transformando no movimento de transformação, isso me dá força. Eu falei assim, nossa, o método Sumier explica, tá dando certo. Por quê? Porque eu não poderia lançar um produto só com minha aplicação. Eu sou uma pessoa muito científica e eu preciso... E pronto, gente. Quem tem medo? Eu tenho medo, tenho insegurança. Gente, vocês têm que encontrar um caminho de ter certeza, de buscar essa certeza. O que eu fiz, né? Eu montei um teste piloto antes de lançar o produto, antes de fazer qualquer movimento. Eu fui testar para ver se esse procedimento, todo esse processo que eu apliquei em mim, só serviu para mim ou serve para outras pessoas que têm outras histórias, outros padrões comportamentais. Talvez não tenha tanta disciplina. Será que tem que ser uma pessoa muito disciplinada? Porque eu sou uma pessoa muito disciplinada. Será que só serve para quem é muito disciplinado? E nosso padrão brasileiro não é de disciplina. A minha disciplina, ela vem da minha raiz nipônica, né? Mas, num contexto geral, a gente sabe que a disciplina é uma coisa que não é um padrão na cultura brasileira. Nós, brasileiros, somos do imprevisto.
Tanto é que a gente venceu toda a oscilação monetária por conta disso, né? Quando lá fora, na Europa, teve toda a oscilação financeira, lá eles tomaram um tombo, por quê? Porque lá eles não vivem altos e baixos, né? O nosso cérebro sabe lidar com altos e baixos muito melhor do que os europeus, porque lá não tem muito altos e baixos, e quando acontece, o cérebro deles não tem muita saída, né? Então, eles dão uma congelada, tá ok? Então, o Júlio me ajudou muito a acreditar no processo e a alavancar e fazer os investimentos, porque no Covid, no momento desse, fazer o investimento tem que ser muito assertivo, porque não dá para errar muito, o momento não nos dá essa permissão, tá ok? 21:19, gente, deixa eu correr aqui. Então, por quê? Começa a perguntar por quê, e aí você desenvolve sua acuidade sensorial, tá ok? E por último, gente, eu quero falar um pouco de contribuição, porque eu deixei por último, porque eu quero gastar mais tempo aqui para falar para vocês. Gente, se vocês querem acordar a fábrica de dinheiro dentro de vocês, trabalhe a contribuição. Tanta gente pede para eu poder divulgar lá no meu grupo. Eu falo, gente, não queira divulgar o seu produto no grupo das outras pessoas, porque a energia é outra. Você tem que construir sua energia, montar uma... nós somos energia pura. A nossa informação, o nosso produto, a forma como a gente conta a nossa história, você já está vendendo o seu produto. Então, mas para isso você tem que acreditar no seu produto e não ficar caçando mamãe e papai por aí na vida que ajude a vender o teu produto. A pessoa que pode vender o produto é quem criou o seu produto. É a pessoa que mais tem autoridade. E contribuição gera autoridade. Anota aí, gente, que isso é muito importante. Muita gente não entende por que eu sempre estou falando. Gente, faça contribuição. Me marca aí que eu divulgo o seu Instagram também no meu Instagram. E não tem. Todo mundo pode compartilhar a audiência, tá? Quanto mais a gente montar um ecossistema onde as pessoas trabalham com contribuição, gente, entenda, contribuição não é segundo as intenções, tá? Sai desse lugar. Então, a gente tem que separar o joio do trigo, o que é contribuição e o que é manipulação, o que é segunda intenção. Eu tô falando de contribuição verdadeira, de dentro para fora, aonde você quer gerar valores à vida de muitos. Qual é a maior riqueza que você pode gerar em torno de você sem um centavo? É você levando conteúdo top para as pessoas em torno de você. Por quê? Porque à medida que você muda, você faz ressonância com essas pessoas. Se só você muda porque você fala assim, eu quero mudar só eu quero aprender sozinho, porque depois eu vou criar um produto para vender para essas pessoas. Gente, é péssimo isso. Isso não existe possibilidade do seu produto alavancar. Porque você vai lá fora, aprende, volta no meio, faz ressonância, desaprende. Vai lá, faz outro curso, aprende, volta pro meio, faz ressonância, desaprende. Simples assim, tá? Então, isso a neurociência explica muito bem, não vai dar tempo. Me lembrei agora a teoria que explica isso, mas não dá tempo, tá? Em outro momento a gente fala. Mas a gente precisa limpar o entorno da gente também. Então, por isso que a gente tem que massificar, contribuir, expandir a nossa consciência juntamente com as pessoas em torno da gente, tá ok? Então, gente, contribuição nós não estamos falando de caridade, nós não estamos falando de, professora Sumiê, eu estou fazendo para te ajudar, para com isso, né? Eu falo muito isso para os meus alunos, não façam depoimentos para ajudar a professora Sumiê, porque você está procurando uma mãe, e você quer que eu seja uma mãe para depois eu dizer assim, olha que lindo, muito obrigada, e aí você recebe toda a minha atenção nesse movimento. E aí eu cometi um roubo sem saber que eu estou cometendo um roubo, porque você mentalmente troca de mãe. Se tem uma coisa que a gente troca muito fácil, é mãe e pai. Por quê? Porque ainda falta muita educar a audiência a entender a importância disso e disso. Papai e mamãe na nossa vida, de forma profunda, tá joia? Então, nós estamos falando da capacidade, contribuição, é a capacidade que você tem de gerar valores na vida de muitos. E nesse movimento e nessa brincadeira, gente, você cria autoridade. Contribuição é para poder desenvolver autoridade. As pessoas reconhecerem a sua autoridade.
Então, autoridade não dá para comprar com curtidas, nem botar um robô para poder encher um monte de seguidores, né? E nem decorar um livro e ficar preparando aula e fazendo live. Não é nada disso. A autoridade, ela vem das pessoas reconhecerem que toda vez que você abre a boca, você sempre tem uma coisa assertiva para falar. Vamos multiplicar isso aí. Nossos produtos, com certeza. Seja referência o bazar aí, Fabiana Chiquida. Olha que diferencial, olha o Bazar, gente, é um case também de muito sucesso, que saiu desse movimento da contribuição, né, de um ecossistema. Eu sempre tô buscando empresários pra gente montar ecossistema sério, porque é só assim que a gente pode crescer, gente. A força do grupo, tá ok? A força do grupo. Então, não perca a oportunidade de mostrar as suas competências, as suas conexões a partir de massificação de algum conteúdo, tá ok? Então, como é que tá a sua relação? Então, duas coisas. Como é que tá a sua tomada de decisão? Porque é de lá que começa o startup de todo o processo, de você desenvolver suas competências no futuro, para você fazer dinheiro, para acordar a sua fábrica de dinheiro dentro de você, tá ok? Então, e a relação com a mamãe e com o papai. Tá joia? Então, deixa eu dar uma lida aqui rapidinho. Deixa eu dar uma olhada no horário. Ok, Jesus, não vai dar tempo. Depois que me... Ah, sim. Como me reconectar com mamãe e papai? Olha, Andressa, não dá pra fazer em live isso. Isso é um processo com várias etapas, tá? Só dentro de um curso, informação que você vai conseguir fazer esse movimento. De live, palestra, não existe essa possibilidade. Você tem que entrar numa formação para você trabalhar todo passo a passo, porque ele é um processo, tá? E não vou dizer que é uma semana, é o que eu falei ontem na constelação familiar, ontem não, terça-feira. Eu falei, constelação familiar, gente, ajuda muito a gente a encontrar um nó. Mas é 1h30 de constelação. E a hora que você encontrou o nó, sim, aí você encontrou o nó. Qual é a tomada de decisão? O que você vai fazer com esse nó? Aí entra a tomada de decisão, profunda ou rasa. Do tipo, né? Você quebrou sua crença limitante. Você já tomou essa consciência, mas aí vem todo um processo para destrinchar esse nó, que só dá para ser feito numa formação. Tá joia, Andressa? Mas deixa eu fazer um resumo aqui, fechar um resumo para vocês não ficarem perdidos, tá? É bom a gente ter um resumo e checa aí nas suas anotações os gatilhos, ok? Então, só conhecimento não gera mudanças. As mudanças têm que vir a partir dos músculos, e para vir a partir dos músculos, eu preciso de papai e mamãe, tá ok? Quais são as 4 competências? Primeiro, tomada de decisão profunda. Segunda, inteligência emocional profunda, aonde tem que trabalhar a relação com papai e mamãe. Se a sua inteligência emocional não estiver entrando nessa área, você tá no raso, isso não vai resolver a tua vida, isso não vai acordar a sua fábrica de dinheiro e nem aumentar a sua acuidade sensorial, porque a acuidade sensorial se aumenta, se amplia a partir de relacionamento no mundo externo, tá joia? Terceiro, a acuidade sensorial, através dos 5 sentidos, ok? E contribuição. Então, são essas 4 competências que vão ajudar muito no futuro. É onde o aplicativo não substitui. Olha que legal, tá ok? Se você desenvolver, o robô não dá para roubar o teu trabalho, porque esse desenvolvimento depende de dentro para fora, tá ok? Então, não dá para colocar um robô para fazer. E aí, gente, eu quero criar um gatilho com vocês. Ó, faça um print, eu vou segurar esses 2 bonequinhos, faça um print da tela para vocês guardarem esse... Posta lá, me marca, esse é o gatilho das competências do futuro, na minha visão, depende da minha relação com mamãe e com o papai. Então, eu vou segurar aqui e vocês fazem um print e me marca. Pronto? Fizeram um print? Isso é gatilho. Isso chama-se gatilho mental, tá ok? E aí você vai ficar olhando e vai lembrar dessa live, você vai lembrar do que a gente conversou aqui, tá ok? Crie memória, porque a nossa memória, gente, ela é muita informação. Nós estamos num processo de intoxicação. Então, eu comecei a pensar, cara, eu vou começar a criar gatilho nas lives, para ajudar vocês a memorizar. Galera, ó, um grande beijo. Adorei preparar essa aula, foi muito legal. Eu tô conversando com o Glauco para ver se na semana que vem não vai ter live, porque eu vou estar a semana num curso aprofundando na parte de neurociência.
Mas na outra semana nós voltaremos e eu quero conversar com o Glauco, porque eu quero entrar com um assunto muito legal que tem muito a ver com medo. Eu vi medo. Gente, isso é um processo de luta e fuga. Então na próxima live eu quero conversar com o Glauco, porque o Glauco tem muita informação, fisioterapeuta. Então aguarde aí, vai preparando. Gente, a gente vai falar sobre o medo. E avisa as pessoas que têm medo para estarem na live da outra semana com o Glauco, pra gente trabalhar neurologicamente algumas dicas pra vocês, tá bom? Ó, um grande beijo e até a nossa próxima. Sábado agora a gente vai ter uma aula gratuita, o que é constelação familiar. Muita gente tirando dúvida e eu resolvi dar essa aula às 20 horas. Quem não tá sabendo, manda um direct que eu passo o link do grupo pra você receber o Zoom, tá joia? Então, beijo e até nosso próximo encontro. Não, semana que vem não tem constelação, só tem dia 31 de agosto. A próxima constelação eu só tenho agenda pro dia 31 de agosto, tá joia, gente? A gente vai divulgando. Pode anotar na agenda, 31 de agosto. Tchau, gente. Um grande beijo.